a renegociação da dívida dos estados e municípios com a União. Uma mobilização que pretende convencer o governo federal a rever os contratos e baixar os juros, reduzindo o montante da dívida. Em maio deste ano, um ato público reuniu na sede da OAB em Brasília deputados, senadores e entidades representativas do Rio Grande do Sul. O movimento Dívida do Rio Grande, vamos passar essa conta limpo, reivindica que os contratos de endividamento dos municípios e estados brasileiros com a União sejam refeitos. Para saber como andam esses trabalhos, nós vamos conversar agora com Amaury Perusso, ele que é presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas. Bem-vindo ao nosso programa, Amaury. Mais uma vez, bem-vindo. Bom dia. Para nos situar sobre o que está acontecendo, então, quais os próximos passos? O acontecimento de Brasília foi relevante porque ele reuniu 120 entidades de todo o Brasil. Entidades da sociedade civil, reuniu políticos, reuniu personalidades públicas que vêm tratando dessa grave questão. Vamos situar o nosso telespectador em relação à dívida pública do Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, no ano de 2013 nós vamos pagar, portanto, desembolso financeiro da ordem de 2,8 bilhões. Para fazer um comparativo, o metrô de Porto Alegre, que não está sendo realizado porque nós não temos 8 bilhões de reais, seria possível ser construído com recursos dos juros da dívida. Estamos falando só dos juros da dívida. 2,8 bilhões. 2,8 bilhões são o pagamento de juros da dívida. Então, em 3 anos de pagamento da dívida, nós construiríamos o metrô da capital. Mas vamos fazer um outro comparativo que nesse momento a Assembleia Legislativa Gaúcha examina, que é a possibilidade do passe livre para estudantes que se transferem de uma cidade para outra. O governo do estado está tendo dificuldade em localizar 10 milhões de reais, que é o custo anual desse transporte. Os jovens que ocuparam a Câmara de Vereadores de Porto Alegre querem o passe livre em Porto Alegre. Vamos estimar, por alto está estimado, que custaria entre 38 e 40 milhões anuais. Então, veja-se o comparativo. Nós, toda vez que mexemos em orçamento público, temos que encontrar uma fonte para financiar aquele investimento ou aquele gasto. Se nós fizermos um comparativo, portanto, as reivindicações sociais do passe livre, quer na capital, quer do projeto em andamento na Assembleia Legislativa, estamos fazendo comparativos com uma distância extraordinária. São 2,8 bilhões contra 10 milhões ou contra 40 milhões anuais. Então, a gente teria muito dinheiro se a gente não tivesse que pagar esses juros para aplicar em outras coisas. Exatamente. Sabe que o prefeito de São Paulo, o Haddad, ele fez uma frase dizendo que a União vem praticando agiotagem contra estados e municípios. E é exatamente isso que nós estamos vendo nos contratos atuais. Já não resta mais dúvida que eles precisam ser renegociados. Não só porque o movimento social levantou essa questão, não só porque as entidades vêm trabalhando, continuam trabalhando nisso. A FENASTC realiza um encontro técnico em São Paulo agora em agosto, e nós vamos levar lá para discutir o impacto da dívida sobre países e povos. Vamos levar o Luiz Gonzaga Beluso e a Maria Lúcia Fatorelli. Quer dizer, continuamos a mobilização nacional e no segundo semestre há a possibilidade de que voltemos a fazer grandes acontecimentos, grandes encontros nacionais. Agora, o fundo dessa questão, é preciso que a gente diga o seguinte: precisamos mudar o modelo econômico brasileiro, que está focado em produzir grandes somas no que nós chamamos de superávit primário. O que é o superávit primário para quem está nos ouvindo? Ou seja, você economiza tudo o que é possível em saúde, educação, infraestrutura, não gasta recursos para isso e reserva uma fração enorme que você transfere para o sistema financeiro. Então, quando estamos falando de dívida pública, no essencial nós estamos falando da financeirização que se instituiu sobre todas as economias do planeta. E isso produz uma brutal transferência de recursos da sociedade através dos estados nacionais para o sistema financeiro. Então, esta é a questão mais relevante que tem na realidade. Outro dia, numa conversa, durante uma manifestação, os estudantes reclamavam que nós vamos gastar
para as obras da Copa do Mundo 50 bilhões de reais. E eu mostrava a eles um apanhado da execução do Orçamento Federal de 2012, onde a União gastou em juros da dívida federal 708 bilhões de reais. E eu dizia a eles, olha, o eixo central das manifestações precisam se voltar para as questões econômicas. E a questão da dívida, ela tem uma relação direta com a vida e com as necessidades das pessoas. Agora, vamos apropriar a seguinte informação. Quando os estados são subtraídos, que é o que vem acontecendo nesse momento, estados e municípios brasileiros, aqui São Paulo, município de São Paulo, do Rio de Janeiro, os grandes estados do Brasil, as maiores dívidas estão em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, embora tenhamos 18 estados com dívida pública renegociada em 1997 e 98, esses estados estão transferindo recursos para a União. O que a União faz? Ela computa isso no seu superávit primário, coloca isso no seu superávit primário e entrega em juros para o sistema financeiro. Então há uma corrente, né? A gente tem o hábito de olhar para os acontecimentos da Grécia, de Portugal, da Espanha, e imaginar que eles estão distantes da nossa realidade, ou seja, são problemas europeus ligados ao endividamento público daqueles países que está destruindo a qualidade de vida dos seus povos. Não há distanciamento, a mesma realidade se transfere para dentro do Brasil. E ela se transfere e ela vem a atingir a nossa realidade local. Então, quando o Rio Grande do Sul transfere 2,8 bilhões com graves prejuízos às finanças públicas locais, porque o volume de investimento de 2012, por exemplo, não passou de 600 milhões com recursos próprios. Então, 600 milhões de investimentos contra 2,8 bilhões pago em dívida pública de juros e ainda um resíduo de 3 bilhões que terá que ser pago depois. Então, esta corrente que se cria é uma corrente de alimentação de um sistema perverso que transfere todos os recursos ou subtrai da sociedade recursos através de impostos e transfere uma quantia monumental para o sistema financeiro que não devolve isso para a vida ativa da sociedade. Então, quando a gente faz esse movimento público, e no segundo semestre ele deverá renascer, por quê? Porque o ministro da Fazenda pediu ao Congresso Nacional que não examinasse, que transferisse para o segundo semestre o projeto da Presidenta da República que está lá, o PLP 238. Nesse PLP 238, há um substitutivo do líder do PMDB na Câmara dos Deputados, o deputado Cunha, que propõe que se dê uma redução de 40% no valor da dívida para quem paga até 6% de juros, como é o caso do Rio Grande do Sul, e 45% para quem paga acima de 6%, como é o caso do Estado e do município de São Paulo e do Estado de Minas Gerais. Isso reduziria, para você ter uma ideia, o impacto no Rio Grande do Sul, em vez de pagarmos 2,8 bilhões em 2013, nós pagaríamos 1 bilhão. Sobraríamos 1,8 bilhões para investimentos e para atender as demandas sociais que estão nas ruas. E o que a gente tem visto é que o Congresso, antes do recesso, se movimentou para votar coisas que não tinha votado há muito tempo. Tu acha que existe, então, a esperança de o Congresso votar agora a partir desse segundo semestre? Então, nós estamos convencidos que sim. Por quê? Porque esta é uma urgência nacional. É inaceitável que a União pratique juros sobre estados e municípios. Isso é comportamento de banco, não é comportamento de política pública. É inaceitável que estados e municípios continuem fazendo transferência líquida de recursos para o governo federal. E o mais grave, para nós todos, cidadãos, é inaceitável que a gente continue vivendo sobre um modelo financeiro, um modelo de política econômica que privilegia o sistema financeiro e que transfere os nossos poucos recursos, que em vez de irem para o atendimento das demandas sociais, nas ruas se pediu educação, se pediu mais saúde, se pediu investimentos em infraestrutura, em segurança. Não há nenhuma possibilidade de atendermos essas demandas se não enfrentarmos esse grave problema do endividamento público e mudarmos a lógica da política econômica, fazendo com que os recursos se dirijam para o atendimento das demandas da sociedade e não para os lucros do sistema financeiro, que no Brasil são os maiores do mundo. Ok, então tá. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Um bom dia para você, Amorim. Bom dia, obrigado.